E até essa questão da qualificação da mão de obra, essa que é uma pergunta que cabe até pro Alexandre também, né? Alexandre, é a sua missão levar uma mão de obra qualificada para atender o William. Sim. Eu entendo que assim, o William quer uma mão de obra qualificada, é claro, porque você não vai estar lá 100% do tempo na obra e não pode correr o risco de você virar as costas e o pessoal começar a fazer besteira lá na obra do William. Até porque o engenheiro dele também não vai estar 100% do tempo olhando a tua equipe, né? E então vai ter um tempo ali que a sua equipe vai estar trabalhando e você não vai estar vendo e ele também não vai estar vendo, né? Aí vai ser da competência, do treinamento do profissional. E eu sei que para algumas etapas da impermeabilização são mais fáceis, mais difíceis de ter problema e tudo mais. Mas para as etapas mais difíceis, para aqueles trabalhos mais cabeludos ali, qual que é o cuidado que vocês têm para que o serviço saia da maneira correta? É acompanhar mais? É colocar o cara mais treinado? Enfim. Tudo isso, né? Acho que a grande missão nossa do setor da impermeabilização, daqui para frente, isso é uma coisa que a gente tem levantado essa bandeira cada vez mais, é da qualificação da mão de obra. A gente tem uma mão de obra que ela é tipicamente uma mão de obra que faz o trabalho de construção porque não teve alternativa em outra profissão. Não me dei bem numa outra profissão, então eu vim virar pedreiro, impermeabilizador, eu vou para a obra, porque não me resta alternativa. Então a gente precisa valorizar essa mão de obra e capacitar essa mão de obra. Ela tem que se sentir orgulhosa e tem que estar qualificada para isso. Então você tem o processo na ponta, que é o processo de qualificação do aplicador, e aí você tem vários estágios, né, de qualificação. O aplicador que vai trabalhar com sistemas de argamassa, o aplicador que vai trabalhar com sistemas de mantas, e aí você vai precisar peneirar essa mão de obra, você vai precisar qualificar essa mão de obra de acordo com aqueles perfis, né, que você vai filtrar na tua equipe. Além disso, a gente trabalha sempre com uma fiscalização direta, vamos dizer assim, é um encarregado, é um líder que esse tem que estar full time na obra. Esse é o cara que vai ver todas aquelas atividades dos aplicadores se está de acordo. Fora isso, a gente tem uma fiscalização que roda as obras e faz visitas, 2, 3 visitas por semana e vai acompanhando a dinâmica da obra, né? Esses são os filtros que a gente tem para poder entregar um trabalho de qualidade para a construtora. Ô William, e por exemplo, você, quando você vai contratar um engenheiro para tocar uma obra lá para você provavelmente não pergunta pro cara na hora da entrevista, fala assim, viu, qual que é o seu grau de especialização em impermeabilização, né? Eu acredito que você confia muito também na empresa que você está contratando. Faz parte daquela humildade que a gente falou, sim. Né? Não tem como. Se você souber fazer todos os trabalhos, você é o Robocop, né? Então, como é que você faz, por exemplo, quando você contrata um engenheiro? Olha, eu não vou nem falar do engenheiro, né? Acho que você falou da questão da empresa, da qualidade que ela está entregando, enfim. Falando aqui do nosso lado, como construtora, um engenheiro tem que ser um engenheiro que explore bem os assuntos, que ele saiba absorver um procedimento de impermeabilização, até porque ele vai precisar de outras... Ele vai ter outras atividades, então não vai ser só impermeabilização, então ele tem que ter essa expertise, né? E o Alexandre falou muito bem da parte da aplicação, da parte de qualificação do profissional, e assim, do lado da construtora, pelo menos nós temos procedimentos, a gente tem fichas de verificação, então a gente tem que ter os nossos elementos aí para dar esse suporte pro Alexandre, para que seja o aplicador, para que seja algo em conjunto, né? Deixar só na mão dele, eu não entendo que vai sair um bom trabalho, não por conta dele, porque ele não tem ascensão sobre a obra, como a gente estava discutindo aqui, tem as outras atividades que estão ali de interface, que não é a expertise dele, né? Exato, e ele não vai chegar e falar, opa, pode parar aí, eu não quero ninguém... Por exemplo, tem um pessoal que está se movimentando ali em cima de um trabalho dele, ele pode... não quero ninguém passando aqui. Isso aí vai depender do quê? Da engenharia da obra. Fazer um bom plano para que ninguém passe ali por cima do serviço dele. Mas, voltando para a questão de complementar esse trabalho para que ele saia bem feito, para que ele tenha um bom desempenho,
Nós temos que ter um procedimento muito bem estruturado e que aconteça, e que tenha um engenheiro que seja bem aderente e que esteja em conjunto com o aplicador, né? Então, respondendo a sua pergunta com relação ao engenheiro, eu acho que ele tem que ser um engenheiro que faça com que esses procedimentos aconteçam, que preencha uma ficha de verificação, né? Uma ficha de verificação no sentido de fiscalizar aquele trabalho que o aplicador fez. É um pouco nesse sentido, né? Na verdade, ele não precisa ser especialista, mas ele tem que conhecer o processo, né? Exato. Ele tem que conhecer o processo para conseguir, não só para impermeabilização, mas geral, conseguir identificar uma falha, algum problema que está tendo ali e recorrer, né? Seria o mundo ideal se eu tivesse num canteiro um especialista em impermeabilização, de estrutura, de cerâmica, de tudo, né? Tudo bem que eu teria umas 100 pessoas no canteiro. Seria a obra mais cara do mundo.